Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em Mateus, no capítulo 18, nós encontramos Jesus nos ensinando o segredo da vida cristã. Ser como criança, receber as crianças, ir buscar as crianças, perdoar as crianças e todos os pequeninos. Vamos procurar entender a essência deste capítulo 18 de Mateus. Jesus começa atendendo a um questionamento das pessoas, os discípulos queriam saber quem é o maior no reino dos céus. Jesus pegou uma criança e botou perto dele e disse: aqui está, o que é maior no reino dos céus. E disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso tem que ser pregado, e não é pregado nas igrejas. Isso tem que ser enfatizado pela liderança, e também não tem sido. Quando os crentes batem boca, discutem, querem ser os tais, o segredo é ser como criança. Se você não se fizer de criança, não vai ser salvo, vai para o inferno, para condenação. Crente não vai ser salvo automaticamente, tem que ser como criança. Se quebrantar, descer do seu eu, negar o seu eu, ser humilde, servir aos irmãos, isso é ser criança. Portanto, ele continua, Jesus dizendo: aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem mais se humilha é o que é maior. Alguns pegam essa passagem para dizer que ser como criança é apenas um critério de recompensa do galardão e não de salvação, porque a salvação é de graça pela fé. Basta ter fé em Jesus e a graça funciona para salvação, então está garantido, é salvo. Mas se fizer de criança, então vai ser o maior no reino dos céus. Se for um crente, não se fizer de criança, vai ser salvo, não vai ser o maior, não vai ser grande, mas vai ser salvo. Mas não é isso que Jesus diz no versículo anterior, versículo 3. Se você não se fizer de criança, não vai ser salvo. É descer. Eu fico triste, arrasado quando eu vejo crentes que não descem, não se humilham, nem sequer cumprimentam aqueles que não os cumprimentam. Eles estão numa condenação de Mateus 5. Eles só cumprimentam aqueles que os cumprimentam também. A panelinha, os conhecidos. Para isto, não precisa ser cristão. O cristão cumprimenta a todos. Crentes não cumprimentam os outros nem na igreja, quando termina a reunião. Isso é essencial. Você ir ao irmão. Não, mas ele nunca vem a mim, ele não me cumprimenta, eu também não vou a ele, não. É mais ou menos assim que a maioria pensa. Não serão salvos os que pensam assim. Se você não descer do seu eu e for procurar cada irmão para cumprimentar cada irmão, para se interessar pela vida dele, não vai ser salvo. Isso fica claro aqui. E aí Jesus entra numa outra questão. Aqueles que são irmãos que convivem com você, mesmo sendo humildes, fraquinhos, pessoas falhas, com pouco entendimento da Bíblia, com pouca cultura, ou são pobrezinhos, se você fizer uma pessoa dessas se escandalizar, o inferno é pouco para você. Ou seja, seria muito melhor você amarrar uma pedra de moinho, uma pedra de 10, 20 quilos no pescoço e se jogar da ponte Rio-Niterói, lá no meio do mar, e se afogar, suicidar mesmo, é melhor do que escandalizar um irmão. Mas há tantos crentes na igreja escandalizando os outros. Há muitos crentes que têm um currículo terrível, principalmente esses que têm uma boca fácil, não tem trava na língua, que falam, vão falando e escandalizando. Isso
É terrível. É bom você pensar, se você escandalizar alguém, por pequeno que seja, você seria melhor que suicidasse. Mas por quê? Essa pessoa não vai voltar, ela vai se escandalizar e vai sair da igreja. E é claro que o diabo vai botar na sua cabeça que ele saiu porque ele não merece, ele não é digno, ele não quis mais saber do Senhor, não se interessou, não vem mais à igreja, ele não quer mais saber do Senhor. A verdade não é essa. Ele foi escandalizado por algo que você falou. Pense bem. Quando você disser uma palavra, a exortação da Bíblia é que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que for boa para edificação. Cuidado, meça as suas palavras. Tem crente que gosta de brincar, de falar, de fazer gozação, zombaria com os irmãos. Cuidado. Numa dessas palavras suas, você pode estar escandalizando uma pessoa e se condenando ao inferno. É triste, muitos crentes estão fazendo isso. O pior de tudo é que os escandalizados que saem e nunca mais voltam à igreja, eles não vão dizer o que aconteceu e você vai ficar sem saber. Só na eternidade, quando você achar que vai entrar lá na salvação, o Senhor vai dizer, olha, o seu lugar é lá, na perdição. Ah, mas Senhor, eu era crente. Está lembrado daquela pessoa que você escandalizou? Está lembrado daquilo lá? E aí vai ser muito triste só saber desse veredito lá naquele dia da condenação. Ou quando no arrebatamento você ficar, você não vai entender por que ficou, porque você era crente, estava sempre na igreja. Pense bem. E Jesus continua. Se um olho faz você tropeçar, se um braço faz você tropeçar, se uma perna faz você tropeçar, arranca essa perna, é melhor ficar aleijado, cego de um olho, mas ser salvo, do que você ter boa saúde e se condenar. Há pessoas que estão brigando, planos de saúde, médicos, hospitais, tratamentos, remédios, porque querem preservar a saúde e às vezes estão perdendo a sua alma. Cuidado, é melhor você perder a saúde, mas garantir a salvação. É o que Jesus está dizendo aqui. Cuidado com o seu trato para com os pequenos. Se a sua mão, se a sua língua faz você tropeçar, é melhor arrancar essa língua. Parar de falar do que se condenar por escandalizar um pequenino. O segredo da vida cristã são os pequeninos. Os irmãos humildes, as crianças, os irmãos fracos, esses são o segredo. E eu vejo que a maioria dos crentes não liga para esse tipo de gente. Criança a gente tira para não atrapalhar. Aquele lá nem adianta falar nada, ele não conhece nada da Bíblia, ele não vai ter opinião para dar. Aquele lá é tão fraquinho e nem adianta a gente argumentar com ele, orar com ele, não vai adiantar. Cuidado, meu irmão. Cuidado quando você despreza uma dessas pessoas. Jesus disse, se você desprezar alguém, saiba que Deus deu a vida por essa pessoa. Se você estiver desprezando alguém, tome cuidado. Os anjos ou o anjo dessa pessoa lá no céu vê incessantemente a face do Senhor. Isso significa o seguinte, independente aí da doutrina do anjo da guarda, isso significa que cada pessoa que está ali na igreja, Jesus morreu por ela. Ela é digna do Senhor, do sangue de Jesus. E se você tratar mal uma pessoa, você vai estar tratando mal o Senhor. E a seguir ele contou a parábola das 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor deixou as 99 lá e foi atrás da que se perdeu. Eu vejo hoje igrejas igual caixa d'água, perdem tanta água quanto entra. Eles estão trabalhando e produzindo reuniões e se alegrando com pessoas que entram, mas eles não estão ligando para os que perdem. E eles não atendem as palavras de Jesus, que eles vão dar conta daqueles que perderam.
vão dar conta dos que se perderam por serem mercenários, estarem fazendo líderes, estão fazendo da sua liderança um trampolim para a glória própria, para a sua reputação, para serem famosos, viralizar na internet, e estão desprezando os pequenos. Como mercenários, eles não vão buscar. E como aqueles que, em Mateus no capítulo 12, aquele mordomo infiel que por cuidar de si não cuidou das ovelhas do Senhor, o pastor que não cuida, o líder que perde os liderados, ele vai ser responsabilizado pelo Senhor. Cuidado. Então Jesus disse: largue as 99. Não, mas as 99, o culto vai parar. Largue as 99. Vá buscar a 100ª, aquela que se perdeu. Isso é pelo Senhor. Isso é ser um pastor e não mercenário. E a seguir Jesus fala do seguinte: você tem que se humilhar, aí procurar a pessoa que pecou contra você. Ah, mas eu procurar ele, pecou contra mim, eu ainda tenho que ir a ele? É isso que Jesus falou. O certo tem que ir ao errado. Quem está certo? É claro que sou eu, ele está errado. Então o certo tem que ir ao errado. Isto é considerar o pequenino. Ele é errado, ele é o pequenino, você vai ter que ir a ele. Se você tem consciência disso, se não for a ele, já está pecando. Se você for, vai estar dando oportunidade de ele se consertar, e aí a decisão vai ser por conta dele. Aí o Pedro desabafou: Senhor, tá duro, tá difícil ser cristão, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus diz: não, 70 vezes 7, ou seja, 490 não dá para a gente contar, não dá mesmo. Perdoar infinitamente, ilimitadamente, perdoar sempre, não tem limite, perdoar sempre. Você tem perdoado sempre. E aí ele disse: o perdão é necessário, porque se você não perdoar, também não será perdoado. E conta aquela parábola que é dura. Um cara devia 100.000 talentos, era muito talento. O talento é 30 quilos, se é talento de prata, 30 quilos de prata tem um valor muito grande. 100.000 talentos é uma quantia exorbitante, enorme, milhões, bilhões de reais. E o cara devia, foi chorar, o Senhor disse: tá bom, eu te perdoo tudo aquilo. Ele saiu dali e foi cobrar o outro que devia 100 denários, 100 dias de serviço, digamos assim, um salário de 3 meses, salário mínimo de 3 meses, aproximadamente. Então não é tanto assim. E o cara devia para ele, ele foi lá e não quis perdoar não, botou na cadeia para ele pagar aquilo que devia. Isso foi contado para o senhor dele, o senhor chamou: vem cá, eu perdoei aquela dívida toda a você e você não quis perdoar o seu conservo, uma dívida tão pequena. Então, eu perdoei, mas agora eu volto atrás. Meu irmão, é bom saber que Deus volta atrás. Deus volta atrás. Eu perdoei, mas agora eu volto atrás. Eu estou lendo aqui Mateus 18, você pode conferir. Deus volta atrás. Já tinha perdoado você, mas se você não perdoar alguém, ele vai responsabilizar você de novo por aquilo que já tinha perdoado. Deus é assim. Então, cuidado quando você lidar com uma pessoa. Pode ser quem for, ele deve um pouco a você, ou ele não é nada para você, é desprezível, é criança, é uma pessoa que não tem isso, não tem aquilo, não tem valor. Cuidado. O segredo da vida cristã é o seu trato para com o outro. E se você não for aprovado nisso, não será salvo. É questão de salvação. Critério de salvação. O outro, se você não se humilhar como criança, buscar o outro, a se humilhar, a conhecer o outro, amar o outro, ir buscar o outro, perdoar o outro, não será salvo. Afinal, você quer ser salvo ou não?